Então, muito boa tarde a todos vocês, tá? Ô turminha bacana essa, 20CDD02, tá? Gosto demais de vocês, mesmo longe, nós gosta, tá? Então, quando chega quinta-feira, eu fico até feliz quando vocês estão aí assistindo a minha aula, né? Depois comentando no grupo. Parabéns, é uma turma muito ativa da escola. Eu tô aí dando uma força para 6 turmas de vocês aí em Rio Preto, e a turma de vocês é uma das turmas mais, né, ativas aí, mais que se interagem aí com o professor. Parabéns, continue assim. Então vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá? Lembrando sempre do formulário, façam o formulário. É muito importante o formulário de vocês, não deixe de fazer. No final da aula eu volto a explicar como é que faz para quem não entende ainda. Tá bom? Vamos perder tempo não? Bora lá. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Por que eu perguntei para vocês se tem algum idoso na família? Porque olha o tema de hoje, tá? Vamos falar sobre lei, legislação sobre idosos. O que vocês têm que saber, tá? Porque vocês aí podem cuidar de idoso, idosa, ter algum idoso, idosa na família. Então, o que a lei garante para esse público específico? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, capítulo 7, do livro de Profissão de Cuidador. Tá bom? Então, quem tem o livro aí, vai seguir junto comigo algumas partes. Quem não tem, pode ficar tranquilo, né? Tá tudo aqui no livro, na aula. Depois, quando chegar o livro de vocês, vocês vão poder aí recapitular. Belezura? Então, fechando balada, né? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de agora. Sempre lembrando que a aula anterior, a gente faz uma pequena revisão, quando eu falei de relacionamento interpessoal, a relação das pessoas, né, em si, no ambiente de trabalho, vocês com a família, com a equipe multidisciplinar, com o próprio paciente, cuidador e a equipe de saúde, e cuidador e a família, quais são aí os tópicos necessários para vocês terem um bom relacionamento entre pessoas. Hoje, a gente vai estar falando sobre alguns temas importantes voltados à legislação. A aula de hoje e a aula da semana que vem é voltado à legislação. Por que é importante saber lei? Porque pode ser que vocês um dia caiam num concurso público, tá? Ou às vezes entrar numa empresa, aí num lar de idoso, no hospital, no asilo. E pode ser que tenha uma provinha, e provinha costuma sempre ter alguma coisa que cai lei. Tá? Então é importante saber lei. E também, né, gente, entender a lei, a gente está seguro de poder estar trabalhando. A gente entende a lei, a gente sabe que não está causando nenhum problema. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o Estatuto do Idoso, certo? Vocês vão entender o que significa um estatuto. Então a gente tem o Estatuto do Idoso aí, muito importante, beleza? A gente vai falar da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Aqui é quando voltado à saúde da pessoa idosa. E o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, o que a gente chama de CNDI. Beleza? Então aí são alguns tópicos da aulinha de hoje. Tudo isso aqui está no livro, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é lei. Vocês sabem o que é lei? Já ouviram falar? Já pegaram no dicionário, né, para ver o que significa lei? Ah, professor, lei é o que está aí, né? Que a polícia manda a gente fazer, não sei o quê. Tá, vamos lá, vamos explicar certinho o que significa lei. Leis são regras. Regras, normas, tá? Regras estabelecidas por quem? Pelo governo. Então, o governo cria lei. Para que existe lei? Para, né, gerir o comportamento de uma sociedade. Porque se não fosse lei, a sociedade fazia o que bem entendia. Então, a gente está hoje debaixo de várias leis. Por quê? Porque a lei, ela organiza uma sociedade. Então, controla os comportamentos da população. Então, isso significa lei. Cada município tem sua lei, cada estado tem sua lei, cada país tem sua lei. Nós temos as leis federais, que regem todo o Brasil. Temos as leis estaduais, que cada estado tem a sua lei. E temos as leis municipais. Por exemplo, aqui em Franca nós temos leis que em São José do Rio Preto não tem. Rio Preto tem lei que em Franca não tem. Agora, por exemplo, uma lei aí geral para o estado de São Paulo inteiro. O uso de máscara. Tem que usar a danadinha da máscara aqui para sair, né, na rua hoje, senão é multa de R$500. Uma lei estadual. No Rio de Janeiro não tem isso. No Espírito Santo não tem isso. No Amazonas não tem isso. É uma lei estadual. Ainda nós também temos leis federais que abrangem todo, né, o nosso território brasileiro. Então, cada estado, cada município, cada país aí tem as suas próprias leis, certo? Então, pode haver punições para quem não obedecê-las. No caso aqui da máscara, punição. Uma lei de trânsito, tem a multa. Tá? Então, a gente tem que entender certinho o que significa lei antes de entender hoje a aula. Tá bom? Então, lei é isso daí. Regras estabelecidas pelo governo. Quem que cria a lei? Né? Não sei se vocês estão vendo aí, porque às vezes, né, a imagem da câmera fica no cantinho e acaba tampando um pouquinho aí. Mas leis são feitas pelos legisladores. A pessoa é um legislador, é ela que cria lei.
E quem aprova a lei, se ela vai ser ou não, né, aprovada, vai ser o Poder Legislativo. Ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, aquele monte de deputado, né, que a gente vota na eleição, tudo isso que vai aprovar ou não as leis. E quem vai dar a canetada final é o presidente da República. Então, é ele que assina. Então, né, o Bolsonaro assina a lei. Se ele falar, não, essa lei aqui não é legal, eu não quero que essa lei seja cumprida, ele veta a lei. Então, a lei é vetada. Agora, se ele falar, não, essa lei aqui vai, né, ser colocada em prática, então ela vai valer. Então, ele sanciona a lei. Certo? Então, quando a gente vê muito falar isso na televisão direto. O Bolsonaro sancionou a lei tal, então ele aprovou. O Bolsonaro vetou a lei tal, então ele já, né, não quis assinar. Ele não colocou em prática. Tá? O presidente pode fazer isso. Então, pra vocês entenderem como é que funciona a questão de lei. Beleza? Vou dar alguns exemplos rapidinhos de algumas leis importantes no Brasil, tá? Para vocês terem aí como noção. Primeiro é a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 1988 é a mãe de todas as leis. Então, todas as leis partem dela. Quem que comanda a Constituição Federal? O Supremo Tribunal Federal. Lá dos ministros, todo mundo está querendo pôr fogo lá. Então, lá, aqueles ministros, eles são os defensores da Constituição Federal. Todas as leis têm que ter um âmbito constitucional. Porque senão a lei não é constitucional, ela é inconstitucional. Tá? Então, as leis têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Se não tiver de acordo, ela não passa a valer. Então, a mãe de todas as leis é a nossa Constituição. Tá? Tanto é que até tem o direito constitucional lá na faculdade de Direito. Tá bom? Nós temos o Código Civil Brasileiro, que é o Código Civil que rege todas as normas da população brasileira. Desde uma simples certidão de casamento até um certificado de óbito, um atestado de óbito. Tá? Isso está dentro do Código Civil Brasileiro. Todos nós brasileiros estamos dentro do Código Civil, a partir dos 18 anos de idade. Tá? Então, tudo rege do Código Civil Brasileiro. Então, são um conjunto aí de leis que amparam toda a população, tá bom? Temos o Código Penal, que são aí, né, as leis voltadas às penalidades dos crimes. Então, todo crime no Brasil, a pessoa, né, que cometeu o crime, ela vai entrar no Código Penal para ver qual é a sua pena, o que ela vai ter que pagar. Tá? Então, o Código Penal está aí para isso. Temos o Código de Defesa do Consumidor. Já viram falar do programa lá do Celso Russomano? Patrulha do Consumidor, que ele vai lá nos estabelecimentos que causam um barraco lá. Então, por quê? Porque ele faz valer a pena o Código de Defesa do Consumidor. Nós, vocês, todo mundo, somos consumidores. Então, nós temos um código de defesa perante a gente. Então, a loja, a empresa, não pode fazer o que bem entende. Nós temos um código que ampara nós, consumidores. Temos o Código de Trânsito Brasileiro, que rege aí todas as normas de trânsito. Tanto é que até agora já está quase para o Bolsonaro sancionar umas novas normas, vocês ouviram falar? Carteira de habilitação agora vai valer por 10 anos. Tá? Então tem toda uma questão aí de norma, questão de multa, cadeirinha, não sei o quê. Então temos o Código de Trânsito Brasileiro. Qual mais? A Lei Maria da Penha. Olha essa lei, muita gente conhece. Então a Lei Maria da Penha são as punições perante quem agride as mulheres. Tá? Então as mulheres aí têm leis que amparam, né, a questão delas. Então a Lei Maria da Penha aí, que ela é dura, ela é pesada, o governo vai em cima mesmo, tá bom? Temos aí a CLT, que é a consolidação das leis de trabalho, todas as leis trabalhistas. Eu falei para vocês isso há umas 2, 3 aulas atrás, tá? Quando eu falei lá sobre a questão da contratação do cuidador. Então a CLT são todas as leis aí de trabalho, tá? Então, pra vocês entenderem como é que as leis funcionam no Brasil. Então, essas daqui são algumas das leis mais importantes que nós temos hoje. Temos várias outras, mas várias mesmo. Mas essas aqui são uma das mais importantes, tá? Muito bem. E o que é um estatuto? Eu falei que a gente vai falar do Estatuto do Idoso. O que é um estatuto? Um estatuto é um conjunto de lei, ou seja, um conjunto de regras que regula questões específicas a pessoas de uma mesma sociedade. Então, por exemplo, nós temos o Estatuto do Idoso, que são leis específicas aos idosos. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai ver semana que vem. Então, são leis específicas para a criança e o adolescente. Tá? Então, o Estatuto também é um conjunto de lei, só que de um público específico. Certo? Então, para vocês entenderem a diferença de lei e estatuto. Leis são regras. Estatutos são um conjunto de regras, conjunto de leis, voltadas a um público, no geral aí. Um público específico, quer dizer. Certo, meninada? Então, fica claro lei e estatuto para vocês. Muito importante vocês saberem o seguinte. Eu coloquei aqui um textinho, mas para a gente ler junto. O cuidador deve conhecer os direitos do paciente. Por isso que eu perguntei, quem aí cuida de idoso? Então, quando a gente conhece os direitos que o idoso tem, tá? Então a gente sabe atuar com responsabilidade, sabe atuar com respeito.
Isso assegura tanto o idoso quanto nós mesmos, vocês, futuras cuidadoras, cuidadores. Então, se a gente trabalha de acordo com a lei, tá tranquilo. É igual você sair aí, né, com um carro, com os documentos em dia. Se tiver aí uma blitz, opa, tá aqui a carteira, tá aqui o documento do carro, tá tudo certinho. Você tá em paz com você mesmo, não tem nada errado. Agora, pô, tô sem carteira, vou dar um rolê. Não é ruim, não é chato, não corre o risco, e se a polícia pega? Então, quando a gente, né, conhece os direitos, a gente sabe trabalhar melhor. A gente sabe o que está fazendo de certo, sabe o que está fazendo de errado. Então, fica como um conselho muito importante aí. Protege vocês, protege a pessoa que vocês estão cuidando. Beleza? Muito legal isso. Vamos falar da Lei 10.000. Presta atenção, gravem isso, hein? Lei 10.741/03. Essa lei ela foi criada em 97. Ela só foi aprovada em 2003 e ela entrou em vigor, ou seja, ela foi sancionada em 2004. Então, 97, 98, 99, 2001, 2, 3. 6 anos para aprovar. Tá? Para mais um ano aí ser sancionada. A Lei 10.741/03. Essa lei é instituída para pessoas com mais de 60 anos de idade. Certo? Então, pessoa com mais de 60 anos de idade. Que vai definir medidas de proteção ao idoso e punição para quem violar. Eu estou falando do Estatuto do Idoso. Esse aí que é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é uma lei. É a Lei 10.741/03. Que garante que no Brasil, pessoas de 60 anos ou mais já é considerada idosa. Então, a partir dos 60 anos de idade, todas as leis já são voltadas ao Estatuto do Idoso. Ele já não, por exemplo, tem direitos ou punições iguais nós, de 18 a 59 anos. Aí quem vai regir é o Código Civil Brasileiro. Então, por exemplo, eu tenho 33 anos, então eu estou dentro do Código Civil Brasileiro. Todas as normas dali. A partir dos 60 anos de idade, eu, quando fizer 60 anos de idade, eu já entro dentro do Estatuto do Idoso. Tá? Então, pra vocês entenderem como é que funciona isso. Aí já são outras leis, outros direitos, outras normativas aí. Tá bom? Então, o Estatuto define a proteção e a punição a quem violar. Então, fica aí claro para vocês esse Estatuto. Esse Estatuto, gente, é interessante vocês um dia, quando estiverem trabalhando como cuidadores, cuidadoras, ter um Estatuto. Comprar na livraria. Tá? Isso aí acha facinho, qualquer livraria acha. Então, ter de bolso mesmo, nem que se for deixar na mochila, dá uma lida, vai dando uma lida, para vocês entenderem, se vocês forem cuidar de idoso, tá? Então tem o Estatuto do Idoso. Se vocês forem cuidar de criança, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou falar semana que vem. Mas é importante ter, tá? Porque é uma coisa que assegura os direitos de vocês e também do paciente. Beleza? Esse Estatuto aqui, o do idoso, ele é composto aí por 7 títulos e 118 artigos. É muita regrinha, é muita lei. Aqui eu vou só pincelar, tá, gente? Eu não vou entrar a fundo em cada uma lei, porque é muita coisa. No livro de vocês consta tudo isso que eu vou explicar aqui. É uma tabelinha que vocês têm no livro, tá? Então vocês vão ver lá, título 1, título 2, título 3, olha só. Título 1 fala lá no livro, disposições preliminares, título 2 e tal. Então são 7 títulos do Estatuto do Idoso. Então eu vou só comentar com vocês alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, no título 1, que dispõe aí tem as disposições preliminares, todo idoso, olha só, quer dizer, o Estatuto tem que assegurar os direitos da pessoa maior de 60 anos de idade, preservação à saúde dessa pessoa, obrigação da família, comunidade, sociedade, poder público, assegurar os direitos, certo? O idoso não pode sofrer negligência. O idoso, né, ele não pode ter os seus direitos violados. Então, é necessário comunicar às autoridades perante maus tratos. Tá vendo então como é que o idoso é protegido? Em si, tá? Deixa eu só comentar um negocinho aqui, gente. Só um minutinho. Pronto. Vou desativar o som aqui do Danilo, senão... Muito bem. Tá? Então, para vocês verem aí como é que funciona a questão de algumas disposições aí desse título. Mas tem mais. Olha só. Título 2, dos direitos fundamentais. Então, todo idoso tem direito à vida, direito à liberdade, respeito, dignidade, direito ao alimento, saúde, habitação. Tá? Isso daí todo idoso tem. Não significa que nós não temos, certo? Mas eles também têm especificamente. Tá bom? Direito à cultura, educação, lazer. Então, o idoso não pode ser privado de cultura, lazer, educação.
Previdência social, direito à aposentadoria, tá bom? Transporte, o idoso pode andar de transporte de graça. Então, para vocês entenderem como é que esse estatuto define regras específicas ao idoso. Olha o título 3, tá? Tá tudo no livro de vocês, vocês podem dar uma lida lá. Então, medidas de proteção. Como é que é a proteção dos idosos? Então, por exemplo, omissão da sociedade. A sociedade nunca pode omitir um idoso, tá? Então, abuso da família. Se uma família abusar, a família pode ser penalizada. Discriminação pela condição de ser velho, velha. Tem gente que discrimina idoso. Isso pode ter sérias punições, tá? O idoso deve receber acompanhamento psicológico quando necessário, tratamento de saúde, abrigo em entidade. Se, por exemplo, um idoso precisar de um abrigo e essa entidade não fornecer esse abrigo, essa entidade é punida. Então é direito dele. Abrigo temporário, tá? Então ele tem certos, entre aspas, privilégios. Mas isso a lei garante para o idoso, tá? O que mais? Olha o capítulo 4 aí, ó, política de atendimento. Como é que é o atendimento ao idoso? Então, por exemplo, fiscalização em entidades de atendimento. Então, um lar, um asilo, até um hospital tem que ser fiscalizado para ver se o idoso está sendo bem, né, tratado ali. Infrações administrativas às entidades. Então, punir com, né, rigor. Infrações às normas de proteção, apuração das irregularidades. Então, tem que ter um grupo ali, ó, que fiscaliza se o estatuto está sendo cumprido corretamente. Olha o título 5, de acesso à justiça. Então, por exemplo, o idoso quando precisar da justiça. O poder público de criar varas exclusivas ao idoso. Então, o idoso tem aí umas prioridades, tá bom? Prioridade em processo. Então, o idoso ele tem prioridade em certos processos, até passa na frente. Atendimento prioritário. A gente vê, por exemplo, supermercado. Atendimento prioritário idoso. Caixas exclusivos para idoso. Tudo isso. Então, isso está no Estatuto do Idoso. São direitos que ele tem. Proteção judiciais aos interesses dos idosos. Tá? Assistência do Ministério Público, MP é Ministério Público, tá? Em todas as instâncias, então se o processo vai para a segunda, terceira, quarta instância, o Ministério Público dá assistência a esse idoso, tá bom? Olha, tem mais capítulo aí, ó. Capítulo 6, dos crimes. É crime deixar de prestar assistência. Então o idoso sofreu aí um abuso, um acidente, deixei de prestar socorro, é crime? Abandono por entidade. Tem entidade aí que até abandona idoso. Não cuida bem, isso é crime, pode fechar, pode levar multa violenta, pode prender os responsáveis. Expor ao perigo a integridade física do idoso, integridade psíquica do idoso. Deixar de dar cargos públicos pela idade. Então até cargo público, de concurso público, tem lá, né? Pessoas idosas também podem prestar. Tanto que eu não sei se vocês sabem, se vocês fazem um concurso e tiver empate, vai na frente, passa na frente quem tem mais de 60 anos. Tá? Pode ler no edital. Então eu fiz um concurso e outra pessoa fez. Empatamos lá no concurso, né, na pontuação. Só que ele tem 60 anos, eu tenho 34, 33. Ele vai na frente. Ele pega o cargo. Tá? Então, por exemplo, apropriar-se de pensão, desviar pensão, desviar dinheiro. Tem muita família que faz isso. Então, é crime. Tá lá no título 6 do Estatuto do Idoso. Negar acolhimento, já falei isso. Olha só, tem penas aos crimes perante os idosos. Então, existe o orçamento da Seguridade Social. Então, o governo tem que ter um dinheiro próprio para pagar a aposentadoria para os idosos. Tá? Os censos demográficos, os idosos têm que ser incluídos no censo do IBGE. População de idosos, população de crianças, população de adulto. Tá bom? Projeto. Então, é uma série de leis, de regrinhas aí. Aqui está pincelado, mas o estatuto está bem definido. Mas se eu colocar cada um aqui, já vai ficar 3, 4, 5 aulas aqui só falando do Estatuto do Idoso. Tá bom? Pra vocês entenderem como é que funciona esse estatuto, que é importante cada um de vocês terem. Então, olha só, resumindo aí rapidinho, o estatuto é uma série de direitos protetivos garantidos ao idoso. Então, são proteção para o idoso. Então, é ali, ó, o máximo da legislação dos idosos. Certo? E eu coloquei aqui uma coisa muito importante, tá? Até coloquei de vermelho para vocês aí. Caso o cuidador ou qualquer pessoa testemunhar ou souber aí de violação ao estatuto, essa pessoa ela tem que denunciar. Tá? Então, assim, o correto é denunciar. Eu não vou falar para vocês, denunciem então, porque aí também eu estou agindo imparcial. Mas, sendo parcial com vocês, o correto é denunciar. Vai de vocês, entendeu? As autoridades. Porque também, se vocês não fizerem isso, vocês estão se omitindo. Então, isso também é uma omissão. Vocês também podem ser responsabilizados. Tá? Então, numa casa, num lar, no hospital, está vendo alguma coisa ali que está violando o estatuto? O correto ali é vocês denunciarem.
Porque se vier uma fiscalização, vocês também podem ser punidos, porque estão sabendo que está acontecendo ali um problema, mas não está informando as autoridades. Tá bom? Fica a dica para vocês aí. Agora vamos falar de uma outra coisa aqui, ó. Em 19 de outubro de 2006, ou seja, 14 anos atrás, teve aí uma outra leizinha aí, que tem como objetivo dar atenção adequada e digna ao idoso. Atenção de saúde, tá? Tanto que segue os princípios do SUS, para preservar a qualidade de vida. Eu estou falando aqui da Política Nacional do Idoso. Então, a Política Nacional do Idoso, ela dispõe aí de assuntos voltados à área da qualidade de vida, da saúde aos idosos. Isso daí foi instituído em 19 de outubro de 2006, tá? 14 anos atrás. A Política Nacional do Idoso. Aqui também tem algumas diretrizes. Então, por exemplo, essa política nacional dispõe ao idoso uma promoção do envelhecimento saudável. Então, são programas aí do SUS que voltam ao lado do idoso para que esse idoso possa ter uma qualidade de vida bacana. Atenção à saúde do idoso, estímulo a ações visando a integração dele na sociedade. Então, por exemplo, temos idosos aí que são, tipo, não pode se interagir na sociedade, não tem nada a ver. Tem que interagir sim. Implantação de serviço de atendimento domiciliar. Então, tem atendimento domiciliar aos idosos. Tá? Atendimento referencial em unidade de saúde. Então, tem unidade de saúde que é referência para idoso. O que mais? Um monte de coisa aí, ó. Estímulo à participação social, formação de profissionais de saúde do SUS. Existe uma formação de profissionais do SUS que é voltado somente para os idosos. Tá? Apoio ao desenvolvimento de estudo e pesquisa. Então, são várias normativas voltadas à saúde, para a qualidade de vida, tá, da população idosa. Olha as estratégias. Implantação de caderneta de saúde do idoso. Realização de cursos de educação à distância. Então, os idosos também podem ter cursos, igual a gente está tendo, né, à distância, por enquanto, mas podem ter. Olha só que legal. Edição e distribuição do Guia Prático do Cuidador. Criação do Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos. Vocês estão fazendo um curso aqui. Cuidador geral, né? Não é só de idoso, mas é geral. Vocês vão formar. O governo disponibiliza cursos também para os cuidadores meio que se especializarem aos cuidados de idosos. Entra na internet, entra no site do SUS, né, no site aí do Ministério da Saúde para vocês verem. Tem uma política, né, tem alguns programas nacionais que estimulam, né, que dão até cursos de graça, né, online, claro, mas para a formação de cuidadores de idosos. Olha que bacana. Tá? Então vocês não vão parar de estudar agora, quando acabar o curso. Vocês têm muito mais que estudar ainda. Tem muito conteúdo pela frente. Tá bom? Publicação da portaria sobre prevenção à osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença muito comum para idoso, é o desgaste do osso. Então, tem aí, a gente vê sempre, né, nos postos de saúde, um monte de cartaz e tal. Então, prevenção à osteoporose, prevenção do HIV, né, aí é para o público geral. Mas a osteoporose é mais voltado para idoso. Uso racional de medicamento. Tem o programa de internação domiciliar. Pode ser que o idoso não tenha condições de ser internado no hospital, ele pode ser internado em casa mesmo. Tem toda uma política ali que envolve o treinamento da família, tá? Treinamento das pessoas próximas, equipamentos fornecidos. Olha que bacana, tá? O idoso, gente, não é excluído não. Ele tem mais direito que a gente, se for ver. Tá? Então a gente tem que entender isso. Por isso que eu falei, é importante saber. É importante ter lá o Estatuto do Idoso, saber dessas políticas aqui, tá? Em 13 de maio de 2002, ou seja, 18 anos atrás, teve aí, né, como objetivo, a finalidade em si, a elaboração de diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional do Idoso. É um órgão, né, que integra a Secretaria dos Direitos Humanos. Aqui é o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. O que é um conselho? Conselho é um grupo de pessoas, é uma reunião de pessoas. Tá? Formaram lá em 13 de maio de 2002 esse conselho aí. Então esse conselho, né, a discussão dos membros vai estipular a formulação dessa política nacional, né, do idoso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, uma pessoa deu ideia. O que vocês acham da criação da caderneta de saúde do idoso? Beleza, coloca lá, virou lei. O que vocês acham da criação, da formação de cuidadores de idoso? Aí, beleza, opa, legal essa ideia, vamos colocar. Tá? Então, tudo isso daí é através de um conselho. É uma reunião de pessoas que vão ali discutir assuntos voltados
aos benefícios de uma certa população, no caso aqui os idosos, né? Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Então, isso aí integra a Secretaria de Direitos Humanos do governo. Tá? Então, é direito do idoso. Então, o conselho se reúne e estipula ali algumas normas. Olha lá, ó, responsável também pela criação do Estatuto do Idoso. Esse conselho foi responsável pelo Estatuto do Idoso, tá? Por ter desenvolvido ele. Então, a ideia lá de crime, a ideia de fiscalizar, a ideia não sei o quê, foi por conta do conselho. Tá? Então, o conselho se reúne aí e promove vários direitos, né, e deveres para esse público. Então, são reuniões, assembleias, certo? Com esse objetivo. Belezura, meninada? Muito bem. Resumindo aqui rapidinho, para vocês entenderem as 3 esferas que eu falei, o Estatuto do Idoso são as leis que impõem os direitos e medidas de proteção ao idoso e punição para quem violar. Então, lei, tá? Conjunto de leis. A política nacional da pessoa idosa, ela é voltada aos direitos sociais que vão envolver a parte de saúde, como o envelhecimento com qualidade, tá bom? Qualidade de vida, atenção à saúde, a atenção dada pelo SUS, tá? Igual eu falei, profissionais do SUS, caderneta de saúde, tá? Então isso daí é a política nacional de pessoa idosa. Quem cria essas políticas e quem cria essas leis é o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, o CNDI, tá? Que elabora essas diretrizes para formular e implementar a política nacional. Tá? Então começa pelo Conselho, o Conselho estipula ali regras, leis, normas que vão para o Estatuto e vão para a política nacional. Tá? Olha que interessante que é para vocês. Ufa, falei demais, né? Nossa, a aulinha hoje ela é só teórica. Lei é muita coisa, eu não falei quase nada aqui. Tá? Mas só para vocês entenderem. Belezura? O que a gente falou hoje? Estatuto do Idoso, conjunto de leis, tá? Política Nacional de Saúde à Pessoa Idosa, voltada ao SUS e à qualidade de vida, e o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, o CNDI, que estipula todo esse monte de regra aí. Certo? Semana que vem eu vou falar de outras legislações. Aqui eu vou falar de direitos humanos, vou falar da lei da acessibilidade, vou falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, outras leis aí que também o cuidador tem que estar ciente. Certo? Muito bem. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Muito bem, vocês cansaram de ouvir minha voz, né? Porque tem que falar muito. Mas que bom que vocês participaram todos aí. Ah, estou esquecendo uma coisa, peraí. Só para lembrar, vocês têm formulário, tá? Não custa nada passar o formulário de novo, como é que faz ele. Mandei lá a aula para vocês reverem, mandei o link para vocês responderem o formulário está aqui. 20 CDD02, quinta, às 3h30 da tarde. Aula de hoje, 2/7. Tá? Aula 7, legislação sobre idosos. Coloquem o nome bonitinho de vocês aqui. Tá? Vou colocar o meu, vocês vão colocar o de vocês. Turma, 20 CDD02. Próxima, botão próxima, tá? Vão abrir aí 3 questões. Leiam a pergunta, respondam. Leiam a segunda, respondam. Leiam a terceira, respondam. Botão roxinho, enviar. Pronto, vai aparecer uma mensagem. Sua resposta foi enviada com sucesso. Beleza? Vocês já têm a frequência da semana e o pontinho positivo aí dado pelo professor. Certo, meninada? Belezura? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Deixa eu ligar o microfone de vocês. Pronto, o microfone de vocês está ligado. Alguém quer comentar? Eu quero. Pode falar. Estamos à disposição. Eu quero que um professor desse venha dar aula aqui para nós. Falei lá na escola. Olha só. Também quero. Olha, eu falei que o professor, eu não sei como é as outras professoras, mas eu falei que o Bruno, ele explica tudo certinho, que não precisa nem ler a apostila para responder as 3 questões. Ele já dá as 3 questões mastigadas. Olha, gente, eu tô feliz, hein? Resumindo. Verdade, eu concordo com você. Não é? Eu elogiei ele lá, falei que tem que ter um professor desse aqui. Ah, fico muito porque grato. Ele é muito bom. Fico agradecido. Com certeza. Eu não vou sair de Pena que você é de longe. aqui, né? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você podia dar umas aulas extra lá, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Como é que fala? A Carla até comentou isso, tá? A Branca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto é o mesmo dono, os mesmos donos aí. Eu já dei aula em Ribeirão, uma oficina lá.
Quem sabe eu não dou uma oficina para vocês em Rio Preto em breve. Vamos esperar voltar às aulas. Vão me conhecer. Legal. Tá? Aí Vai nós ser muito bem-vindo. lá no Sebrae para você não ir embora. Nós arrumamos uma casa aqui para você, traz a família. Ué, aí tá bom demais. Valdirene? Ei, meninada, fica... Brincadeira, ó. 40 minutos de ônibus para ir para Rio Preto, assistir uma aula com um professor chato. Aí não tem como, né? Ó, eu fico muito... Ô, Bruno. Oi, pode falar. A gente só tem a agradecer aí, né, das aulas. É difícil estudar assim, mas ter um professor bom fica mais fácil. Eu elogiei mesmo você lá para as meninas e está de parabéns, tá? Continue sempre assim. Eu agradeço muito de coração a todos vocês. Obrigado por tudo. Às vezes a gente precisa ouvir, né? Não, eu entendo. Precisa ouvir o elogio. Não, mas eu fico muito grato, né, por essa turma, pessoal. Eu gosto muito que vocês, assim, exponham a opinião de vocês também, tá? É muito importante para mim como professor para melhorar, porque eu acho assim, educação não tem que ter barreira. Eu acho que a gente tem que fazer, sempre aprender, mais. fazer valer, exatamente. A gente está passando por um momento difícil. Eu sou louco, né, pelos meus alunos. Eu quero ter os meus alunos. Não estou podendo tê-los aqui comigo, mas a gente está tendo online, mas já está valendo. Mas assim, eu espero que o que eu possa passar para vocês possam trabalhar, possam estar conquistando, possam estar aprendido mesmo, tá? E eu sempre falo, dúvida que tiver, me chama, tá? Eu sei, por exemplo, a Valdirene me chama, a Marcela me chama, pode chamar mesmo. Então, assim, a hora que for. Professor. Eu não mandei foto, viu, alongando, porque eu estava alongando no banho, mas eu alonguei a semana toda, tá? Não, tudo bem. Sem problema. Eu não mandei porque eu não consegui tirar sozinha. Nós dá um desconto, tá? Pode deixar que nós dá um desconto. Eu mandei as minhas karaokê na pista. Então, eu queria dizer o seguinte, a aula do professor Bruno é muito assim, ela contribui para a gente, assim, para a gente ter um autoconhecimento sobre produtiva. Da área, né? Eu, por exemplo, assim, quando criança, eu aprendi que o Brasil foi descoberto com Dom Pedro na bandeira lá, montado no cavalo branco. Foi longe. Aí eu procurei um livro dos bastidores da história, ele estava com dor de barriga e proclamou a independência assim, ó, uma vizinha varrendo a calçada contou para outra, sabendo que o Brasil é independente disso. E foi dessa forma. E eu aprendi com um professor. O nome dele é Edson. Meninada. Só vocês mesmo. Ó, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Pera aí um pouquinho, calma aí. A Valdirene, ela é divertida. Né? Tô vendo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai acabar o Zoom aqui, tá? Daqui 2 minutinhos acaba o Zoom. Tá bom. É o seguinte. Como que você chama? Oi? 2 minutos, Valdirene. Deixa ele falar, senão nós vai cair tudo do Zoom. Eu vou desligar o som aqui, pessoal. Só um minutinho para acabar de falar, tá? Só um minutinho. Pronto, agora só vocês me ouvem. Ó, agradeço, tá? Aí pelos agradecimentos, né? Tudo pelo apoio que vocês estão me dando aí. Muito obrigado, tá, pessoal? Mas é isso, certo? Eu vou falar rapidinho, senão acaba o Zoom aqui e eu não termino a aula. Dúvidas, por favor, mande para mim, tá? Mande lá no grupo, me chama a hora que for, certo? Pode chamar, depois eu respondo. Se eu não tiver como responder na hora, eu vou responder depois, tá bom? Faça um formulário, não deixe de fazer. Continuem, né, ativas aí no curso. Vamos lutar para passar isso junto, beleza? Se Deus quiser, um dia eu ainda faço uma visita para vocês em Rio Preto. Vocês estão começando o curso agora, tem muito tempo ainda pela frente, tá? Mas eu agradeço de coração pela participação, certo? Desculpa aí, às vezes eu falo, enrolo, porque eu também, né, tem que falar muito rápido, 40 minutos é pouco tempo, mas a gente vai se acertando, tá bom? O Zoom vai cair aqui, não vou nem ligar o microfone de vocês de novo, mas manda uns áudios no grupo lá que nós gosta, tá? Que nós escuta lá. Faça um formulário, semana que vem mais uma aulinha para vocês, se protejam do coronavírus, tá bom? Não deixe pegar vocês aí e até quinta-feira que vem, tá, pessoal? Dá um joia para mim e dá um beijo. Valeu, pessoal. Ó, grande abraço, bom final de semana, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.